aqui do portal Licitações Municipais. Mais uma vez em parceria com a UniCV, instituição que nós temos a nossa pós-graduação do portal Licitações Municipais, com foco na Lei 14133 de 2021. Na descrição desse vídeo tem um cupom de desconto para você se tornar um especialista na nova Lei de Licitações. E hoje eu recebo aqui uma convidada muito especial, uma amiga, ela que é referência, tem muita experiência prática, é advogada e vai compartilhar sua trajetória, vai compartilhar alguns cases aqui para que nós tenhamos uma aplicação mais racional da 14133. Professora, palestrante de licitações e contratos, Viviane Capilé. Muito obrigado pela participação, uma honra recebê-la aqui no Chelscast. Joyce, é uma alegria estar aqui com você. A gente que é amigo já há tanto tempo, a licitação nos fez amigos, olha só. E realmente é uma área que eu gosto muito, é uma área que ao longo de toda a minha carreira profissional foi onde eu atuei de uma forma mais consistente, aonde eu fui me apaixonando, fui estudando e realmente estou vivendo aí uma transformação, 866, 10520, 14136, 33, aquele medo todo, mas é um momento muito importante para o ambiente das compras públicas, mas pessoalmente um ambiente muito bacana para mim, que é a oportunidade de novamente estudar, aprender, ajudar a regulamentar, que talvez dentro da 866, da 10520 isso possa ser um pouco mais distante. Mas é uma alegria estar aqui contigo. Eu que agradeço. E o mais legal assim, dessas minhas andanças pelo Brasil são essas amizades que a gente celebra, né, muitas vezes até inusitadas. Estamos ali diante de um ambiente de trabalho, de problemas a serem resolvidos, e daí a gente identifica, né, perfis comportamentais, pessoas que de fato estão preocupadas com a administração, que têm uma essência, que tem uma vontade de fazer a diferença, não está ali passando tempo, igual a gente percebe muitas vezes em alguns lugares. E é sobre isso que eu quero que você fale um pouquinho, sobre o perfil, sobre qual é o modelo, qual é o tipo de profissional que deve ser designado, que pode trabalhar com licitação, porque eu vejo assim, muito desperdício. Nós temos muitos talentos, nós temos uma lei que traz inúmeras possibilidades, só que parece que não vai, que tem alguma coisa ali que trava. E no bate-papo até preliminar a gente tocou nesse assunto, a lei dispõe lá no artigo 7º sobre a gestão por competências, mas antes de entrar na temática, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, quem é a Viviane, certamente vai conectar muito com o nosso público. Então, a Viviane é uma professora de educação física que trocou a bola e o tênis pela Lei 866. Né? Eu fui fazer um concurso na área das finanças dentro do município e fui aprender o que era licitações e contratos. O que você sabia? Nada, eu não sabia nem que existia. Mesmo sendo funcionária pública, já eu não entendia como é que era o processo de compra. Olha só como está distante isso dentro do próprio órgão. Então, eu era funcionária do órgão, era professora do órgão, mas eu não sabia como é que a bola chegava para mim, eu não sabia como é que eu tinha lá o espaço organizado e limpo das quadras para que eu pudesse oferecer as minhas aulas. E aí eu passei num concurso um tanto quanto fora da área, aquele momento que a gente está se achando, me achei dentro da área do financeiro e cheguei lá. O gestor da época falou assim, olha, vamos fazer um curso? Eu falei, vamos. Olha que legal, acabei de passar no concurso, o pessoal me chamando para fazer curso, olha que bacana que é. E aí fui fazer um curso sobre a Lei 866, e na época a gente estava iniciando, o município estava iniciando com os pregões, então era ainda uma fala muito voltada para o pregoeiro. E aí eu fui, fiz o curso, voltei encantada e morrendo de medo. Por quê? Porque era um bicho de 7 cabeças tudo aquilo. E aí cheguei do curso, 3 dias depois ele me deu uma nomeação. Eu falei, olha quanto eu sou importante pregoeira. Você sabe o que é ser pregoeira? Eu fiz no curso, vi aquilo lá e tudo bem. Mas o desafio estava feito. Então eu realmente me debrucei em cima da 866, da 10520. O nosso município, dentro do estado do Mato Grosso do Sul, foi pioneiro em relação às atas de registro de preço, então a gente começou a estudar tudo aquilo ali e ver como é que os regulamentos iriam se amoldar aos nossos casos concretos. E aí fui aprendendo. E fui me apaixonando, porque não tem como a gente não se apaixonar. Eu falo que todo servidor público é aquele que se doa para uma população, para pessoas que ele não conhece. E você entender isso faz diferença na hora de você realizar a sua atividade. Então foram
Aí nessa brincadeira são 20 anos de concurso público, destes 18 como pregoeira, depois agente de contratação, passei por todas as fases de construção de um procedimento licitatório, e agora eu estou como controle interno na Câmara Municipal. Então, assim, particularmente penso que quando a gente fala de lei de licitações, eu passei em quase todas as etapas, não ainda fui fiscal de contrato, por incrível que pareça, mas tenho contribuído com os meus colegas nessa árdua missão de ser o fiscal de contratos. Quem sabe no futuro vai fechar esse ciclo aí, porque daí a gente tem a visão 360. Pronto, aí chegamos no que é licitação. E é isso. E é isso, entender, Charles, quando a gente fala de perfil de servidor, eu acho que essa é a sacada. É você entender onde é que você está dentro de um processo. E não é necessariamente um processo de licitação, mas um processo de construção, de entrega de serviço, de entrega de produto, ou seja, o que eu contribuo para a sociedade. Então, quando a gente fala de servidor público, na sua grande maioria, são pessoas que contribuem muito. E o seu trabalho, os seus 5 minutos mais tarde que ele fica, soma na vida de alguém. E quando a gente traz essas pessoas para dentro da licitação e contratos, e aí eu digo que essas, elas têm ainda um que a mais. Porque literalmente se doam em aprender todos os dias. Porque não dá para fazer licitações e contratos sem aprender todos os dias. Você aprende não só com a lei, você aprende com aquela situação inusitada que te brota e você tem que pegar toda a norma jurídica e falar, não, eu preciso achar uma forma de ter esse produto aqui ou contratar esse serviço porque alguém precisa. E isso é perfil. Porque se eu não me importo com você, deu ali o meu horário de ir embora, tchau, eu vou embora. E aí ficou aquele serviço inacabado e que lá na vida daquele cidadão que está esperando aquele processo, aquele produto, aquele serviço, ele vai demorar dias, talvez. Então, quando a gente fala de executivo, fala de compra de medicamento, compra de contratações de serviços, isso é muito importante. Então, não é que não dá para ter qualquer pessoa dentro de uma repartição pública que trata de licitações e contratos, mas é você observar qual é o perfil das pessoas que estão lá dentro para saber se, do jeito que está desenhada aquela equipe, ela vai oferecer resultado suficiente para a comunidade que está lá fora. Porque é isso, a gente oferece resultado para a comunidade que está lá fora a partir das nossas decisões, dos nossos momentos de estudo, do nosso momento que a gente diz assim, não, eu preciso ir lá entender o que o tribunal está pensando sobre isso daqui e no menor tempo possível. A gente acaba levantando a para casa. É muito sobre empatia. E eu acabo, nas minhas capacitações, falando um pouquinho sobre essa temática, porque às vezes o processo está tramitando pelas mãos de um servidor, mas daí ele não está muito preocupado, porque ele tem plano de saúde. Então, se está com fila ali na saúde do município, para ele é só um processo, é só um apanhado de papel. Agora, às vezes ele tem condições de pagar uma escola particular para o seu filho. Se não tem merenda, se o uniforme escolar está atrasado, se não aprovou a amostra ainda dos kits escolares, ele também não está preocupado, porque ele tem condições financeiras de bancar uma escola particular. Só que muitas vezes eu percebo que essa mesma pessoa é a que reclama da falta de segurança, da falta de saneamento, dos problemas nas vias por falta de uma pavimentação adequada, sendo que teria condições de otimizar os recursos públicos, a gestão, e com a economia nós fazermos um remanejamento para serem replicados os recursos em outras áreas. Então vai muito sobre servir, que esse é o papel do servidor, e sobre a empatia também, saber que um processo licitatório não é apenas uma relação entre público e privado, tem a função social, gera emprego, gera renda, movimenta a economia, efetiva os direitos sociais, educação, saúde. Então eu queria que você falasse, diante dessa sua experiência, como que você identifica esse perfil, como que a gente consegue otimizar em uma visão de gestor, quem está ali num nível da hierarquia que tem esse poder decisório, de gestão, de competência, de designação, para que nós possamos aproveitar melhor os servidores que estão à disposição. Eu na realidade, assim, não chego a fazer uma crítica, mas acaba que, no final das contas, não deixa de ser a relação de fazer concurso público para cargos específicos dentro da administração, e aí quando a gente fala, por exemplo, vou fazer concurso público para o agente de contratação, ou vou fazer um concurso público específico para alguém que vai trabalhar com a TPTR.
Às vezes, dentro do concurso público, o agente está preocupado em responder todos aqueles questionamentos, acertar todas aquelas questões, e ele não consegue entender o que realmente é isso depois. Né? Então, quando você vai montar uma equipe de licitação, ou quando você chega e aquela equipe de lá está, é ideal que a gente identifique o perfil de cada um. Então, hoje a lei ela se distribuiu, ela fez por fases, por etapas, o que facilitou bastante. Né? A segregação de função em alguns aspectos é muito importante, por quê? Porque você consegue entender quem é aquele agente, aquele servidor, que ele é mais minucioso, ele é mais detalhista. Olha, esse para fazer um ETP, para fazer um TL, a gente vai ganhar com isso. Por quê? Porque ele vai fazer a pesquisa necessária, ele vai buscar as informações, tendo a expertise de entender que ele está preparando um processo que não pode demorar muito, que é um processo que tem um tempo para ser entregue, então ele faz essa análise e consegue oferecer aí um serviço melhor para aquela comunidade. Aí você vai, e eu sou do pregão presencial, né? Aí você leva, talvez, esse mesmo minucioso, mas assim, ele é muito calmo, ele demora para se impor, aí você leva ele para dentro de uma sala de licitação. Mesmo hoje, como agente de contratação, nas salas eletrônicas. Você precisa que você se imponha, você precisa tomar decisões muito rápidas e arcar com as consequências das suas decisões. Então, em alguns momentos, você vai pegar alguém que é muito minucioso, ele vai demorar um tempo maior para tomar decisão. Não é que ele não vai tomar, ele vai demorar um tempo maior. E, às vezes, nós não temos esse tempo dentro da administração pública. Porque, como você disse, às vezes eu tenho uma fila de exames para serem realizados. Eu tenho pessoas que estão correndo risco de vida por conta do meu trabalho. Então, não é sobre não ser caprichoso com aquilo que eu vou entregar em relação ao processo, mas é eu ser caprichoso e entender que eu tenho que fazer aquilo no menor tempo possível. Então, muitas vezes, as minhas decisões elas vão ter que ser tomadas de forma imediata, sem eu me aprofundar muito em relação a um tema. Por quê? Porque alguém está esperando o meu resultado. Então, quando você monta uma gestão, quando você monta uma equipe para gerir licitação, o ideal é que você, olha, eu tenho a possibilidade de dividir todas as fases? Tenho equipe que eu possa dividir. Então, vá com cuidado observar cada um, o que cada um faz melhor. Às vezes a gente chega num órgão, principalmente do executivo, que o trabalho não está chegando, o serviço não está chegando, e aí o gestor diz assim, eu não sei o que eu faço, não sei o quê. A equipe é toda capacitada, tem um monte de gente boa, eu conheço todo mundo. Você colocou as pessoas erradas para fazerem as atividades. Às vezes está desestruturado, desorganizado. E aí você conversa 15, 20 minutos ali com a equipe, e você percebe que a pessoa que está fazendo o papel de agente de contratação, ele não tem perfil para fazer agente de contratação, ele tem perfil para ser uma pessoa que vai fazer o ETP, vai fazer o TR, ou ainda vai lá organizar o calendário de compras públicas, porque é muito atento a tudo isso. Então você tem que olhar para a tua equipe de licitação com a expertise de entender o que cada um tem de melhor. Porque muitas vezes você vai ter equipes boas, muito bem capacitadas, você pega a quantidade de capacitação que tem ali fora do padrão, mas aí você percebe que a atividade simples está emperrada, você tem processo simples que estão emperrados. Por quê? Porque as pessoas estão divididas de forma diferente. E eu acho que isso é importante que o gestor ele tome essa ciência. A gente teve agora, vários municípios trocaram os gestores, né? Então você troca toda a equipe. E aí, será que você pode chegar, olhar para aquela equipe sem saber o que ela faz de melhor e começar a delegar de uma vez? Será que você não vai criar um empecilho para a sua administração por conta disso? Ou ainda, a gente tem os cargos em comissão, que é comum, o prefeito traz as pessoas que ele confia. Será que qualquer um pode chegar e assumir uma pasta de licitação ou ainda uma pasta de planejamento? Por quê? Será que ela tem perfil para lidar com todas essas pessoas que estão ali e que vão oferecer o serviço? Porque o teu resultado como gestor depende daquela equipe. A gente não faz nada sozinho. Então, embora eu conheça alguns municípios que exista a equipe, né? Eu nem digo que em algum momento da minha vida provavelmente eu fiz parte de uma, mas ainda assim a gente precisa entender que a equipe é que solta o resultado. Identificar o que cada um dessas pessoas faz de melhor é a grande sacada. E aí com isso você ganha não só na qualidade do produto que você está entregando para a tua comunidade, para a tua população, mas você também ganha num ambiente saudável, num ambiente com menos licença, um ambiente com menos atrito. E aí, quando isso tudo está reloginho, andando tudo bonitinho, você vai ter uma rentabilidade a título de entrega para a população muito maior. Então, entender que nós lidamos com pessoas, muito embora estejamos
dentro de uma burocracia muito pesada, porque a lei de licitação é isso, burocracia, mas a gente lida com pessoas. E entender o que cada uma delas tem para oferecer de melhor e entender o que cada uma delas sente ao realizar cada uma das atividades faz com que a tua equipe fique mais dinâmica, portanto você entregue de fato as coisas de uma forma melhor para a população. E veja, já gravei aqui vários episódios com grandes juristas, professores, e nenhum nós trouxemos essa temática, que me agrada muito, que é a humanização do direito, a humanização dos processos, porque de nada vale nós falarmos de ETP, de pesquisa de preços, de fiscal de contratos, pegarmos ali um checklist do que consta na lei, se não tivermos os atores adequados para exercerem essas atribuições. E muitas vezes as pessoas não são ruins, elas não são preguiçosas, é o que você falou, só estão escaladas no local errado. Então a gente pega um time de futebol e coloca o zagueiro como atacante, coloca o atacante como lateral, o goleiro como meio-campo. Veja, eles são profissionais de alto rendimento, estão comprometidos, trabalham com integridade, com seriedade, porém estão escalados no local errado. Eu vejo muito isso na iniciativa privada. E é importante que nós peguemos a iniciativa privada até como um comparativo, como cases assim, para a administração pública. Eu vejo profissionais que são ótimos vendedores, que batem todos os recordes e que daí eles são promovidos e ganham lá o status agora de gerente, vão liderar a equipe e de repente passam um tempo, são demitidos. Parece que o sucesso subiu para a cabeça, agora não rende mais. Mas por quê? Ele tinha um perfil comportamental que era de caçar, que era de buscar o cliente, que era de faturar, que era de bater meta. Ele não tinha um perfil ali de gestor, de organização, de liderança. Então veja, ele foi promovido, até ele nem sabia desse perfil que ele não tinha, e acaba gerando uma expectativa muito grande de um lado e uma frustração muito maior depois, porque fala, caramba, eu dei todas as oportunidades, eu capacitei esse agente de contratação. Não, mas ele não tem perfil para ser um agente de contratação. Então me agrada muito essa sua fala, esse tema, porque é algo que não tem sido difundido nos eventos, nas capacitações, e que eu vejo que é a base, é o ponto de partida para que nós consigamos, de fato, tirar a 14133 do papel. Chelsea, eu penso, quando a 14133 chegou, que eu falei para você, como eu estava vindo da 866, da 10520 ali, eu não tive essa oportunidade. Eu cheguei, o baile estava tocando, eu dancei a música. Quando a 14133 vem, e eu fui uma das pessoas que critiquei bastante, você sabe disso, quando eu me dispus a analisar, estudar, entender que era um caminho sem volta, eu falei, nossa, olha só que oportunidade fantástica, mas não só do ponto de vista legal, não só do ponto de vista de inovação, mas do ponto de vista de saber quais são as pessoas que estão prontas para fazer isso. Porque a gente passou por esse processo das críticas. Então, assim, quem é que criticou a nova lei de licitação? Quem estava envolto, quem estava no meio do processo, quem tinha vivido a 866-10520, tinha ali seus momentos críticos e que a 14133 não mudou. Então essas são as críticas, mas aí você vê que são pessoas que estão envolvidas no processo. Mas como é que elas se envolveram no processo? Elas se envolveram no processo que elas construíram, elas se envolveram no processo como eu, por exemplo, que cheguei, estava pronto, a gente segue daqui para a frente. Então a 14133, enquanto legislação, ela deu oportunidade para que nós, servidores públicos que estamos em meio à lei de contratações e de serviços públicos, elas possam se amoldar a uma realidade muito bacana do ponto de vista humano. Porque olha só, a gente volta naquela história. Se eu não me preocupo com o outro, eu estou no lugar errado. Porque eu só compro para o outro. Viviane, você faz alguma coisa para... Não, eu sou mais um cidadão. O meu serviço é entregue para a população. Eu faço parte da população, por consequência, eu recebo o serviço daquilo que eu faço. Mas como é que eu faço para otimizar tudo isso? Como é que eu faço? Não, mas eu estou infeliz onde eu estou trabalhando, eu não gosto disso, eu não gosto de estudar essa lei é ruim. E aí, poxa, já não é um perfil de alguém que poderia estar tratando. E aí, com a chegada da lei, essa mudança que a lei trouxe para a gente, deu a oportunidade de a gente fazer esse filtro também. Olhar quem é que estava de fato envolvido no processo, que tinha capacidade de criticar do ponto de vista do
porque era ruim, ou porque não era sanável, ou aquilo que inovou, falou, nossa, isso ficou legal. Então você fala, poxa, essa pessoa está envolvida no processo, essa pessoa gosta do que ela faz. Então esta pessoa vai fazer um diferencial lá na frente. Por quê? Porque nós temos a possibilidade agora de regulamentar, por exemplo. E aí, quem não viveu a legislação, quem não viveu os problemas, quem não estava preocupado nos 5 minutos a mais, ou no final de semana que de repente ia levar um edital para revisar em casa, quem não estava preocupado com isso, ele não vai ficar 5 minutos a mais e ele não vai ajudar a criar um regulamento para aquele órgão que caiba certinho para aquela necessidade. Então, tratar das pessoas foi algo bem importante, do meu ponto de vista. Eu ter pessoas que estão envolvidas no processo de construção de norma é fantástico, do ponto de vista que elas precisam estudar, precisam se preparar, buscar capacitações, enfim, interagir o mundo das compras públicas. É fantástico? Fantástico. Mas eu também preciso ter pessoas que estão empolgadas em servir as outras pessoas, pessoas que estão dispostas a estudar normativos de tribunais de contas de forma acumulada para que o meu regulamento fique melhor. Eu preciso ter pessoas que estão num ambiente saudável, onde eu junte 5, 10, 15 pessoas para discutir um tema, e ninguém tem a vaidade para puxar isso para mim ou puxar aquilo para você. É dizer assim, olha, no final disso tudo a gente construiu algo fantástico, todo mundo junto, a partir da tua expertise, da minha, disso, do problema que o outro viveu. Então, tratar das pessoas para a lei, para mim, é um ponto de partida crucial. Acho que a gente pode até tratar de normativos, mas se eu não tratar de quem são as pessoas que vão aplicar este normativo, que vão construir este normativo, eu não fiz valer de fato a legislação. Brinco muito e falo com uma certa frequência, inclusive isso, é que às vezes o normativo que é feito lá no governo federal, ele não é pensado para um município de 9 mil habitantes, ele não é pensado para a Câmara Municipal de 100 servidores. Então, quando você coloca algumas regras dentro do normativo, lá na ponta para eu aplicar, não aplico. Então, isso é o quê? É não pensar nas pessoas. Porque como eu estou lá no âmbito do governo federal, eu tenho um número muito grande de pessoas para desenvolver várias atividades, eu fui dividindo a segregação de função, eu fui trazendo, olha, o agente de contratação, ele não pode ser comissionado, ele trouxe uma realidade que está no âmbito do governo federal. Mas ele tinha que olhar um pouquinho mais abaixo, olhar nós, municípios, nós, câmaras municipais, que não temos essa... E aí eu falo assim, então eu critico o governo federal nesse sentido, e aí eu não vou me criticar aqui na ponta. Então, sim, eu tenho que olhar para a minha equipe, olhar o perfil que a minha equipe tem, dizer se a minha equipe está pronta, está preparada para tudo aquilo. Se a minha equipe estiver pronta, preparada para tudo aquilo, agora vem os atos jurídicos que vão trabalhar em cima dele. Mas e se ela não está pronta? Não está na hora de eu trabalhar aqui? Reposicionar, reestruturar? Ou de repente dizer, olha, você é fantástico, você é inteligente, você é uma pessoa maravilhosa, gosto muito de você, será meu amigo para todo sempre, mas aqui na licitação você não se encaixa. Então, tudo bem dizer isso. Por quê? Porque aquela pessoa que não se encaixa na licitação, mas que é meu amigo, que eu mantenho, deixou de entregar um serviço para a população. E isso a gente precisa entender, a hora de a gente montar a nossa equipe. Isso quando a gente é gestor, que a gente chega no órgão, a gente precisa olhar o perfil de cada um. Primeiro a gente precisa conhecer gente. Acho que é fundamental. Aí depois a gente vai para o campo técnico. Costumo dizer que técnica a gente oferece. Técnica a gente busca, a gente se apropria dela, a gente vai se capacitando, e a gente vai se apropriando da técnica. É o que eu disse, a professora de educação física que nem sabia como é que se comprava nada, caiu dentro das licitações e contratos e descobriu o quanto é apaixonante tudo isso. Então a técnica eu busquei. Acredito que faço muito bem a atividade que faço. Mas e o perfil? E eu pensar no outro, e eu ter empatia. Isso não a gente não consegue, a partir de uma capacitação, fazer com que as pessoas tenham. Isso é complicado, né? Quando a gente fala de princípios, e aí princípios naturais, esses princípios fundamentais, naturais do ser humano, eles impactam demais. E se eu não tenho capacidade de identificar isso dentro de uma equipe, certamente a minha equipe vai ter problema em algum momento. Então, trazer o humano para dentro do processo de compras públicas é fundamental, porque não tem como. Eu me lembro que na época do Covid, a gente teve aquele momento assim, serviços essenciais, bloqueia tudo, então a escola não vai acontecer, o pessoal do administrativo vai fazer revezamento, mas o pessoal da saúde é o pessoal essencial, e foram essenciais, de fato.
Mas aí o meu líder da época chegou e falou assim, não, porque vai parar aqui e vocês vão revezar. Eu olhei para ele e falei assim, pois é, se nós revezarmos aqui, nós não compramos o álcool, nós não compramos as máscaras. Então, assim, o que é essencial dentro da administração depende do ponto de vista que você olha para ele. Naquele momento, o pessoal da saúde realmente era a ponta mais fundamental de tudo aquilo, mas eu precisava munir eles de equipamento. Então, a licitação é um ponto muito, muito delicado dentro de qualquer órgão público, porque não adianta, você não vai oferecer saúde, você não vai oferecer educação, você não vai oferecer assistência social, se o teu setor de licitação não entender que ele oferece serviço para toda uma população e que ele é extremamente fundamental neste processo de construção. A escola roda porque alguém fez o EPP. A saúde tem um medicamento porque alguém fez o TR. Então, assim, a gente tem lá o cobertor para auxiliar aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade porque alguém fez o processo de contratação acontecer. Né? Então, é importante tudo isso. E aí você vai falar assim, mas Viana, isso é um sistema burocrático. Mas é o dinheiro do povo. Eu preciso prestar contas para o povo. Então, isso, enquanto organização, é muito bacana de você entender que eu presto serviço para toda a sociedade, portanto, eu presto, inclusive, contas. Então, essa equipe ela tem que ter capacidade de prestar serviço e prestar contas. Então, se você não olha para essa equipe, que ela tenha essas duas capacidades, não adianta você encher a capacitação, não adianta você trazer... Você vai lá e não vai fluir para todo mundo. Por quê? Porque é isso. É eu entender que eu estou aqui fazendo um curso e amanhã está tudo bem, eu vou bater meu ponto às 8, vou bater meu ponto às 11, vou bater às 13, vou bater às 17 e está tudo bem. Não é sobre isso. É sobre entender que se eu bater meu ponto às 17h15 e deixei algo pronto, alguém na segunda-feira ou na terça vai ter o resultado do meu programa. Fantástico, muito bom. São várias reflexões e vai muito da vocação. A pessoa chegou ali, se identificou, vocacionada, e você tocou num ponto de ego, de vaidade, que existe muito dentro da administração. A gente percebe muita queda de braço entre setores para ver quem está certo, quem está errado. E o que eu venho muito batendo na tecla e difundindo é reunião. Vamos, no início do processo, chama lá os setores envolvidos, área requisitante, licitação, jurídico, já se alinha sobre o trâmite, sobre o que de fato é imprescindível, o que é necessário, porque senão fica aquele ping-pong, vai e volta, parece que alguém que, a culpa é da licitação, está tudo travado, é o jurídico que não autoriza nada. Veja, vamos ter alinhamento, vamos trabalhar com sinergia, e daí volta nessa questão do perfil também das pessoas que estão ali, porque muitas vezes a gente pega um artefato complexo, como é o estudo técnico preliminar, que demanda um detalhamento, uma atenção, uma expertise, uma habilidade, e coloca uma pessoa que ela foi jogada. Não tinha onde colocar aquela pessoa, coloca ela para fazer EPP. Então eu vejo que a 14133 nos traz a oportunidade de reescrevermos uma nova história no âmbito das contratações públicas, deixarmos adormecer tudo que tem de negativo, lá com a 8666, vamos filtrar quem de fato veste a camisa, quem de fato tem esse perfil, que busca inovação, que estuda, que busca alternativa, e vamos ver dessa gente nova que está chegando, início de mandato, quem tem um perfil, porque as pessoas novas elas não vêm com os vícios, porque é o que você falou, do que vale uma capacitação? Você vai continuar mais do mesmo. Então a mudança cultural talvez hoje seja o maior desafio, nós desapegarmos de um modelo de trabalho, de um modelo mental. Muitas vezes os cargos já são loteados ali no momento político e no final das contas quem perde é o próprio gestor, porque ele não consegue tirar o plano de governo dele do papel. Por quê? Porque ele colocou pessoas totalmente inadequadas no ponto de vista de perfil para ocupar cargos extremamente estratégicos. Não tem problema, a gente sabe que política funciona dessa forma, mas tem determinados cargos onde impacta no funcionamento da máquina pública que são extremamente estratégicos e pontuais. É importante que nós tenhamos o distanciamento social na pandemia, é importante que nós tenhamos ali a saúde como linha de frente, tá, mas do que vale ter a saúde sem o álcool, o tapete sanitizante, as luvas, o avental e todo o artefato ali da saúde? Tem que ter educação, tem que ter a licitação para munir ela com esses itens de uma licitação. Então vai muito
muito sobre essa linha que você veio trabalhar. Eu gosto muito. Na realidade, eu gosto de gente, né? O professor gosta de gente, eu acho que é isso. Pessoas precisam de pessoas, exatamente, né? Eu gosto muito disso. E eu aprendi durante muito tempo. Aprendo todos os dias, é claro, mas assim, essa questão de entender quanto o que eu faço impacta na vida dos outros, né? Então, eu acho muito importante que a gente discuta isso do ponto de vista que, se eu não conseguir entender que a minha equipe ela tem que estar alinhada, ela tem que estar pronta para trabalhar, ela tem que entender o que ela faz, ou seja, se eu não conseguir entender pessoas, eu não vou conseguir liderar essa equipe. E por consequência disso, eu não vou conseguir entregar o meu plano de governo. Então, olha o quanto a licitação impacta em tudo isso. E aí, quando a gente vem para dentro da 1433, falando desses perfis todos que a gente tem, aí, além de toda a fase distribuída que a lei fez, né, do planejamento, a parte da segregação de função que ela fez ali, ela deu oportunidade para que os órgãos pudessem fazer com que as pessoas ficassem mais próximas do que elas fazem de melhor. Né? Analisar de uma forma geral o processo licitatório e trazer pessoas que encaixem de uma forma melhor dentro do processo. Você trouxe ali, tem uma reunião. A gente tem processos que estão extremamente complexos, né? E aí, como você vai elaborar aquilo tudo, se você vai fazendo ele de caixinha em caixinha, como se fosse uma grande conta e você abre uma gaveta de cada vez. A ideia não é essa. Ou eu abro todas as gavetas ao mesmo tempo, eu coloco todo mundo no antigo malão. Por quê? Porque só dali a gente vai conseguir tirar um bom resultado. E aí eu vou trazer o fiscal do contrato, que muito embora o projeto seja novo, ele tem uma vivência de alguma outra situação, um caso assemelhado, um caso parecido, ele soma essa informação aqui. A gente vai ter aquele que está fazendo o estudo técnico preliminar, que já foi lá para a rede mundial de computadores, já buscou, já bisbilhotou em tudo que podia, e ele traz as experiências, as vivências. Ele vai ter aquele agente de contratação que vai entrar em contato com aqueles municípios que já fizeram algo parecido, ou para saber como é que funcionou, se deu bom, né? A gente brinca se deu bom. Junta todo mundo numa sala e aí sim a gente vai instrumentalizar um processo com um percentual muito maior de acerto, de resultado positivo. E é isso que a gente não consegue entender quando a gente vai falar de lei de licitações e contratos, porque esse jogo de estica, a gente tem, ao longo dos anos, acho que todos nós já passamos por alguma situação semelhante, e quando não, algum colega já veio e já falou, a licitação e o jurídico não conversam, a licitação e o jurídico é um problema. Não, gente, não é um problema. Essas pessoas precisam conversar porque é delas que sai a solução para uma população inteira. Então, enquanto eu e você estamos aqui nos desafiando e não conversando, uma população inteira está sem um serviço, está sem um produto. Então, a gente precisa sentar e a gente precisa conversar a respeito daquilo, a gente vai discutir. E vai ter momentos em que, juridicamente, você vai dizer para mim assim, não, Viviane, você me convenceu, vamos fazer desta forma. Ou em alguns momentos a gente não vai conseguir se convencer, mas a gente vai ter maturidade para dizer o seguinte, olha, vamos seguir essa sua estratégia, então. Eu talvez não concorde totalmente com ela, mas vamos seguir essa estratégia e vamos desenvolver o processo através dessa estratégia. E isso é muito gente decidindo. Então, por isso que eu falo que o perfil é fundamental. A gente fala sobre a lei, a gente fala de capacitação, a gente fala de ETP, discute aí, agora chegou a IA, que está fazendo com que a gente pense um pouco sobre como é que é esse... E vem até o encontro do perfil, porque para usar a IA não é qualquer pessoa. Às vezes o pessoal pensa que é preguiçoso. Coloca ali a IA para trabalhar com ele. Na verdade, quanto maior a habilidade do servidor, mais resultado ele vai tirar da inteligência artificial. Exatamente isso. E aí você olhar para esse cenário que a gente está construindo agora, é um cenário novo, tudo é novo, né? E aí dentro desse processo você traz a inteligência artificial, ela vai construir o ETP e aí eu não preciso conversar com o rapaz que está fazendo o ETP. Olha só que maravilha. Eu não vou pôr aqui. Não, gente. Porque a gente está tratando de gente. Então, nada mais essencial do que isso. E a IA, eu brinco muito lá com o pessoal, porque a gente começou a desenvolvendo algumas atividades já com a IA. E aí eu brinco muito, eu falo assim, gente, confere o que vocês estão pedindo, tem um expertise, é uma máquina, ela vai pensar a partir daquilo que você vai dar de comando e tal. E aí a gente segue por essa linha, porque eu falo assim, pode ser que ela não te dê a trajetória do que você precisa. Ela vai te dar uma trajetória de fato, mas pode ser que não seja a que você precisa. Então, leia o que está sendo produzido.
refaça, se for o caso. Muna a IA de mais informações daquilo que você realmente deseja. Porque eu vi já situações em que assim, a pessoa foi lá, jogou um texto, um objeto, tinha lá um grau de complexidade, jogou lá, e aí a IA fez. Né? Ela devolveu lá algumas laudas, mas não tinha nada a ver com aquilo que de fato estava se contratando. Por quê? Porque não passava, não supria a necessidade, mas estava feito. Então, assim, a pessoa chega e fala assim, eu fiz, está aqui, está pronto. Muita gente se preocupa com a forma e esquece o conteúdo. Preenche um checklist que não tem essência, que não agrega absolutamente nada. Mas pensando num plano prático, o gestor hoje está aí, foi metade do primeiro ano do mandato, ele viu que as coisas não avançaram, pensando nessa análise comportamental. Qual seria a sua dica? Como que ele deve agir? Qual que é a medida que ele deve tomar para que ele consiga identificar esses talentos e reorganizar internamente a equipe? Para tudo. Para que a gente vai descer. Então, para tudo, analisa a sua equipe, verifica quem são as pessoas que estão fazendo as atividades e veja qual é o resultado de cada uma dessas atividades de forma isolada. Depois disso, joga no conjunto. Se estiver encaixando, segue que você está no caminho certinho. Se você parou, você isolou, estava tudo funcionando muito bem isolado, mas quando eu juntei numa única unidade não funcionou, veja onde é que você precisa melhorar. Porque os agentes que estão envolvidos talvez estejam nos lugares errados, nas estações erradas. Então, eu acredito que foram 9 meses de gestão para quem chegou agora, já deu tempo de aprender com aqueles que estavam lá, já deu tempo daqueles que chegaram novo entender o que é a administração pública, a gente passa por isso também. Então, está na hora de reavaliar tudo. Por quê? Porque se eu deixar isso para o início do ano que vem, eu vou ter um outro problema, porque eu reavalio, mas eu não tenho garantia nenhuma de que a equipe vai ficar redonda de uma hora para outra. Pode ser que eu tenha que parar novamente. Então, quanto mais eu protelo, mais fácil dos meus processos ficarem em cima das mesas, com todo o dinamismo que a lei trouxe hoje, eles ainda estão ficando em cima da mesa e eu não vou conseguir oferecer o serviço público para a minha comunidade, para a minha sociedade. Então, para tudo que eu vou descer. Essa é a minha dica. Vamos analisar pontualmente, porque é muito fácil a gente ficar apontando, não está andando. Eles não estão andando, por quê? Eu acho que está na hora de perguntar, mas por que não andou? Está faltando capacitação? Vamos capacitar. Não está faltando capacitação. Tem pessoas lá que não estão satisfeitas com o que estão fazendo. Então vamos mudá-las de lugar. E aí, com isso, você traz novas pessoas, capacita novas pessoas e faz aí novas experiências. Viviane, quais são os seus contatos? Quem tiver interesse em contratá-la para uma palestra, uma capacitação, um curso em company, rede social, onde o nosso público te acha? Então, Chelsea, a gente está lá no Instagram, né? Acho que todo mundo está lá no Instagram. É @Viviane Capilé. Tenho ali oferecido dicas de Instagram, coisa muito simples, mas a gente vai conversar com todo mundo o tempo todo, porque é fantástico a gente distribuir conhecimento e aprender, né? Cada vez que a gente vai em algum lugar, a gente aprende. Hoje eu aprendi, por exemplo, a segurar um pouco mais a mão aqui, ó. Você falou, fica com a mão um pouquinho, querendo conversar, eu segurei. Então eu aprendi mais uma coisa. Então, em todo lugar que a gente vai para ensinar alguma coisa, a gente também traz de lá muita coisa que a gente aprendeu. Muito bom, já vai lá no Instagram, Viviane Capilé, você que ouviu, assistiu esse nosso episódio, já deixa o comentário, o que você achou, quais são as dúvidas que você tem em relação a essa temática, marca um bate-papo com ela, porque certamente a habilidade e a expertise dela pode contribuir aí com a aplicação da nova lei. E Viviane, uma mensagem para o nosso público, esse Brasilzão aí cheio de oportunidades diante da nova lei de licitações. É uma oportunidade. Se agarra ela de todas as formas. Você consegue fazer o seu órgão brilhar de todas as formas se você for a fundo no que a lei oferece de bom. Tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim. Ela não ficou 100% boa, acho que tem coisa para melhorar, mas a gente se apega àquilo que está funcionando, àquilo que está bom, e a gente consegue fazer com que os nossos órgãos literalmente tirem o pé do chão e decolhem aí nos seus projetos. Não adianta a gente ficar lamentando, né? Eu falo que a lei ela é muito boa, mas não significa que ela seja perfeita. Nós vamos ficar batendo, né, aqui em situações que no dia a dia não tem como nós mudarmos. A gente tem que cuidar daquilo que está no nosso controle. Agora, o que não está no nosso controle, nós temos que buscar alternativas. É bem isso. Aquilo que a gente controla, a gente muda. Aquilo que a gente não controla, a gente vive. Exato. Viviane, muito bom esse bate-papo. Confesso para você que é um tema
que eu vou me aprofundar, que eu pretendo, inclusive, incorporar aqui nas minhas linhas de pesquisa, porque é a base. Nós precisamos de pessoas, precisamos de gestores, servidores, fornecedores, todos aqueles que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, direto ou indiretamente, que vivem da licitação, precisam realmente fazer uma autoanálise. Será que, de fato, eu estou no lugar certo? Que eu estou exercendo a atividade correta? Porque às vezes é só um pequeno ajuste que daí decola, que as coisas avançam por conta dessa percepção. Então, muito bom esse bate-papo, parabéns por essa percepção e graças, obviamente, à sua expertise, à sua vivência. São 18, 20, né, de licitação, vivendo aí vários problemas. E, assim, uma crítica que eu tive grandiosa foi quando veio o pregão eletrônico. Critiquei muito. Por quê? Porque eu gosto muito de gente. Então eu adorava conversar com o fornecedor. Então a gente recebia lá o fornecedor de todos os lugares do país. E aí eu falava assim, gente, por que me tiraram essa oportunidade de aprender tudo isso com eles, conversar, bater papo? Então eu gosto muito de gente também. É isso que é valioso, eu acho, para a vida. Muito bom. E só um detalhe, não tem nenhum problema a administração pública conversar com o fornecedor. O problema é quando tem conluio, toma lá da cá, propina, caixa 2. É extremamente necessário que o poder público e a iniciativa privada dialoguem, porque qual que é o ponto em comum? O interesse público não é apenas uma relação entre público e privado, vai muito além. Uma coisa assim, a gente já está aqui no nosso horário, mas assim, o que o pregão eletrônico presencial me dava? Eu julgava um processo e como eu tinha na sala os especialistas, porque quem estava ali vendendo era especialista, eu não era. E aí eles começavam a dizer assim, olha, para esse item, o município tal está pedindo tal documento. Aí você fala, poxa, por que ele está pedindo tal documento? Aí você ia investigar e aquele tal documento dava qualidade do produto. E não era algo ilegal. Então, a gente conversar com o fornecedor, que é o especialista, é a pessoa que sabe do produto a fundo, faz com que você garanta uma compra de um produto melhor ou ainda a contratação de um serviço melhor. Porque a gente, dentro da área de licitações públicas, a gente acaba sendo um clínico geral, porque a gente compra de um tudo. Agora, o cara que está lá na minha sala, ele tem expertise, ele conhece o nicho de mercado. Se você souber filtrar dele o que tem de melhor, certamente a tua próxima compra, a tua próxima contratação vai ter um potencial muito maior e mais assertivo. Sem sombra de dúvidas. Meus amigos, esse foi mais um TIOScast. Eu recebi a professora, advogada, uma amiga que essas andanças pelo Brasil me presenteou, Viviane Capilé. Você que nos assiste pelo YouTube, já vai lá, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, para que você se mantenha atualizado nesse universo das licitações. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, também siga o TIOScast. Se você gostou desse episódio, já pega o link agora e compartilha com a primeira pessoa que veio na sua cabeça, pois eu tenho certeza que esse conteúdo será disruptivo. E também, vá lá e avalie com 5 estrelinhas para que nossa mensagem alcance mais pessoas. O meu muito obrigado. Agradeço mais uma vez a UniCV pela disponibilidade, pela parceria desse estúdio maravilhoso. O link para a nossa pós-graduação está aqui na descrição desse vídeo e até o próximo TIOScast. Valeu!